Tutieu envia um caloroso cumprimento a todos os espectadores. Do fundo do coração, Tutieu deseja a todos um dia repleto de energia, alegria e muita sorte. A senhora Enguia segurava o contrato nas mãos, irritada com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Egan não assinou. Por quê? Ela se perguntou. Sua raiva cresceu ao descobrir que Egan havia prometido assinar, mas depois cancelou, deixando uma grande dúvida em seu coração. Mas o que está por trás dessas ações? Será que Egan e Uri chegaram a um acordo secreto? Determinada a descobrir a verdade, a senhora Enguia começou a procurar por seu filho, Uri. E então, ela viu uma cena inesperada. Uri estava conversando com uma mulher muito familiar, alguém que a senhora Enguia já havia encontrado antes. O que está por trás desse encontro? Fiquem atentos, não tirem os olhos da tela, porque certamente os próximos acontecimentos irão surpreender a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois o que está por vir será ainda mais emocionante. Em um café tranquilo, o ambiente silencioso era quebrado apenas pelo som das folhas, balançando do lado de fora. Egan e o Sr. Tuan entraram e os olhares do parceiro estavam esperando. Os dois lados se encontraram com apertos de mãos suaves, mas formais. Egan sorriu, mas seus olhos estavam sérios, refletindo sua concentração no momento importante da reunião. Egan disse calmamente: "Você pode me mostrar o contrato." Sua voz era grave e firme, sem pressa, mas com autoridade. O parceiro acenou com a cabeça lentamente, pegando uma pilha de documentos e entregando a Egan. "Aqui está o contrato da minha parte. Você pode revisar com calma antes de formalizarmos nossa parceria." A fala do parceiro era suave, mas não conseguia esconder a tensão que pairava no ar. Egan abriu cuidadosamente cada página do contrato. Seus olhos percorriam os detalhes, às vezes parando para refletir sobre pontos importantes. Cada palavra no contrato parecia uma chave decisiva para a parceria. Ele fechou o contrato e o colocou na mesa suavemente, mas de maneira firme. "Eu levarei este contrato comigo e o analisarei mais detalhadamente. Se houver algo que precise de esclarecimento, eu entrarei em contato com você depois." A voz de Egan não tinha dúvida, mas estava cheia de determinação. Ao ver a hesitação no rosto do parceiro, o Sr. Tuan, ao lado dele, interrompeu o clima tenso. "Confie, ele é o vice-diretor da empresa." "Tudo vai ficar bem", disse ele. Somente essas palavras pareciam dissipar toda a preocupação do parceiro. Ele sorriu, seus olhos se suavizaram e um senso de tranquilidade tomou conta dele. O ambiente agora estava mais relaxado e eles apertaram as mãos de maneira amigável. "Vou aguardar notícias suas", disse o parceiro, seus olhos brilhando com confiança na decisão que havia sido tomada. Tudo estava resolvido, mas no coração de cada pessoa havia uma pergunta sem resposta. Para onde nos levará a decisão de hoje? Será que essa parceria realmente terá sucesso como se espera? Tudo estava apenas começando e a história nunca seria tão simples quanto parecia. Em uma sala silenciosa, a luz suave iluminava um pequeno canto da mesa, onde Egan estava de pé, com o contrato grosso nas mãos. Ele respirou profundamente antes de se aproximar da senhora Enguia, que estava concentrada no trabalho dela. "Egan, dona, hoje eu encontrei com o pessoal da outra parte, mas não assinei o contrato." "Eu trouxe o contrato aqui, para a senhora revisar primeiro." A senhora Enguia levantou os olhos com um olhar afiado, como se quisesse desvendar cada pensamento de Egan. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de falar com uma voz firme e decidida. "Senhora Enguia, você não lembra que eu já lhe dei total autoridade? Eu confio em você, por isso te dei o poder de decisão. Mas por que agora você não assinou? Você sabe que este contrato é grande, não sabe? Se não assinarmos agora, eles podem mudar de ideia a qualquer momento." Egan hesitou por um momento. Uma leve dúvida apareceu em seus olhos. Ele olhou para o contrato mais uma vez, antes de falar calmamente. "Eu planejava levar o contrato para a senhora, ver antes de assinar." As palavras de Egan pareciam refletir uma dúvida entre cautela e decisão. Mas a senhora Enguia não era fácil de convencer.
Ela se levantou, seu olhar afiado, como uma lâmina, e sem hesitar, falou com frieza, mas de forma convincente. Senhora Enguia, você é o vice-diretor da empresa. Precisa tomar decisões firmes, não ficar hesitando assim. Isso não é uma coisa pequena. As palavras dela foram como um golpe na mente de Egan. Ele se sentiu confuso, como se a empresa e seu futuro estivessem pendurados no ar. Mas então, ele respirou fundo, e seu olhar decidido voltou. Egan. Então agora vou assinar imediatamente. A senhora Enguia ficou em silêncio, mas em seu coração surgiu uma dúvida. Ela se lembrou de algo que Lin havia dito no outro dia, que Uri havia se encontrado com Egan. Será que há algo acontecendo? E Egan estava hesitando, por causa de fatores externos. Ele estaria sendo impedido de assinar este contrato. A pergunta pairava na mente dela. A luz na sala parecia enfraquecer, e a tensão entre os dois ainda dominava o ambiente. Egan rapidamente saiu, com o coração cheio de conflitos, mas sua decisão estava tomada. Enquanto isso, a senhora Enguia ficou sentada com os olhos distantes, seus pensamentos se entrelaçando, sem saber onde a decisão de Egan a levaria. Será que ele conseguiria superar esse desafio? Cada segundo parecia se arrastar, e os espectadores não podiam deixar de se perguntar: Egan realmente tomou a decisão certa, ou há algo oculto por trás da hesitação dele? A senhora Enguia desceu levemente até a casa, com o coração cheio de suspeitas. Ela não conseguia entender por que Egan hesitava em assinar o contrato, e todas as dúvidas em sua mente a impulsionaram a agir. Quando chegou perto, ela discretamente passou entre as árvores, se escondendo atrás de um tronco grande para observar. A senhora Enguia prendeu a respiração, e as fracas luzes do jardim iluminaram a cena à frente. Uri e Tutieu estavam conversando com uma mulher, ambos com uma expressão séria. A conversa deles não parecia ser algo comum. Uri falou, sua voz grave, mas cheia de preocupação. Você é da empresa da senhora Lan, não é? A mulher o olhou com um olhar frio, sem expressão, e respondeu lentamente: Sim, sou. Eu era da empresa da senhora Lan. Essa resposta foi como um golpe na mente da senhora Enguia. Uma onda de suspeita subiu em seu coração. O que estava acontecendo ali? Por que Tutieu estava procurando por essa pessoa? Uri, não conseguindo conter sua curiosidade, continuou a perguntar. Então, o que realmente aconteceu naquele ano? Isso tem a ver com a empresa da senhora Lan. A mulher suspirou levemente, seus olhos refletindo claramente preocupação. Ela olhou ao redor como se quisesse se certificar de que ninguém mais estava ouvindo, e então falou em um tom baixo. Não deveríamos saber disso. Isso pode ser perigoso para nós. Tutieu escutou atentamente cada palavra da mulher, seus olhos cheios de determinação, mas também de medo. Ele se aproximou mais, sua voz firme. Por favor, me ajude, porque eu quero buscar justiça para a minha família. Você é a única que pode me ajudar. Essas palavras soaram como um pedido desesperado, um grito de socorro irrecusável. A senhora Enguia ficou em silêncio, não ousando fazer o menor movimento, mas dentro dela surgiu uma sensação estranha. Por que Tutieu estava se envolvendo nessa busca, e o que no passado poderia ser tão perigoso assim? A mulher olhou para Tutieu por um longo tempo, antes de finalmente falar com uma voz séria e grave. Então você pode pegar meus dados de contato, e depois podemos conversar com mais calma. Uri rapidamente pegou o celular e começou a deslizar pela tela. Os dois trocaram números de contato, e parecia que eles se encontrariam novamente em breve. A cena se desenrolava em silêncio, mas para a senhora Enguia, cada palavra, cada gesto, eram como peças de um quebra-cabeça estranho que ela precisava desvendar. A senhora Enguia ficou ali meio fora de vista, meio escondida atrás do tronco da árvore. Tudo parecia envolto em uma névoa, e ela não podia ter certeza do que estava acontecendo. Será que Tutieu estava se envolvendo em uma trama perigosa? E o que no passado, da empresa da senhora Lan, poderia ameaçar o futuro deles? A luz fraca, a escuridão começando a tomar conta, mas as dúvidas no coração da senhora Enguia continuavam a crescer. A história estava apenas começando,
E ela ainda não sabia que estava sendo arrastada para um turbilhão cheio de perigos, algo que talvez ela mesma enfrentasse nos próximos dias. O que fará a senhora Ingia quando descobrir toda a verdade? E será que as decisões de Uri e Tutieu os levarão pelo caminho certo, ou os farão cair em uma armadilha da qual não poderão escapar? Tutieu realmente sabe toda a verdade por trás da história de anos atrás, ou ele está sendo arrastado para uma conspiração ainda maior? O que fará a senhora Ingia ao descobrir a conexão entre a mulher e a empresa da senhora Lan? Será que ela conseguirá manter a calma ou tomará uma decisão inesperada? O que no passado da empresa da senhora Lan poderia ser tão perigoso, e Tutieu tem informações suficientes para buscar justiça para sua família. Será que Uri e Tutieu realmente conseguem controlar a situação, ou acabarão se tornando peões em um jogo perigoso do qual nem sabem a regra? Aquela mulher realmente quer ajudar Tutieu, ou ela está apenas tentando manter o silêncio para proteger segredos perigosos? Nhưng nằm một lúc sắc mặt cô dần thay đổi, nỗi lo sợ bắt đầu bao trùm. Nhà hàng nhà đề con trước đi rồi bắt dần. Về sau nói một giọng điệu đầy sự kháng cự, ánh mắt cô né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Bà Nan nhìn lên sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy. Không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà dịu đi nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh nắm tay Linh bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về Tử Tiêu lại, hay có điều gì khó có đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần gũi? Câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.